Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Estação IFB, um podcast de educação, cultura e atualidades. Meu nome é Luciana Reis, eu sou professora do IFB, da área de Turismo, Hospitalidade e Lazer. Estou em licença para mestrado e fui carinhosamente convidada para mediar o programa de hoje. Esse mês, nós no mês da Consciência Negra, e o IFB preparou 2 programas para essa temática. Vocês já devem ter visto o programa com a Clara, egressa do IFB, e a doutora Maíra Brito, sobre juventude negra, resistência e arte. Hoje recebemos a doutora Jaqueline Coelho, doutora em Linguística, Linguagem e Sociedade e professora do IFB Campus São Sebastião, para falar sobre o tema Mulheres em Rede, Tecer, Crescer e Enaltecer. Bom, fazendo minha autoaudiodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, pretos, que estão em penteado com coque, uso brinco com argolas, e estou vestida com um casaco laranja com uma camisa de botão bege. Bom, bem-vinda, Jaqueline. Você poderia se apresentar melhor e fazer sua autoaudiodescrição? Obrigada. Vou chamar de Lu pela intimidade, já que a gente se conhece há mais tempo. Mas, bom, como a Luciana me apresentou, eu sou Jaqueline, sou professora de Letras Linguística no Campus São Sebastião. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, pintados de um tom quase ruivo na altura dos ombros. Estou com uma blusa azul escura e com mangas curtas. E estou usando um brinco de peixe só do lado esquerdo, com joias, bijuterias em tons dourados. É isso. Bom, Jaque, somos ambas professoras do IFB, mas algo muito maior nos une nesse programa, né, que é a participação nos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas dos nossos campi, né? Uhum. Como você vê que estes núcleos contribuem no dia a dia da instituição para uma formação coletiva antirracista? Bom, eu gosto muito de falar sobre, e acho interessante a gente começar a partir dos NEABIs, porque no Campus São Sebastião, vou falar da minha experiência, né? No Campus São Sebastião, a gente esteve envolvido, eu e outro grupo de professoras, professores, servidoras, servidores e também estudantes, na instituição do NEABI do campus. E isso aconteceu no meio da pandemia. Assim, a gente começou a discussão um pouco antes da pandemia, mas foi durante esse primeiro momento da pandemia que tudo se concretizou com mais força. Eu acho que ali, naquele momento, a gente estava precisando nos encontrar mesmo, encontrar apoio mútuo, né? Solidariedade, estar em companhia uns dos outros, e foi quando a gente percebeu a importância de ter um núcleo que falasse das nossas questões, que não só nos oferecesse um espaço de acolhimento, mas também um espaço de valorização, né, das culturas, das histórias, das literaturas, da religião, né, de tudo aquilo que nos compõe e que, na verdade, compõe a sociedade brasileira, que é uma sociedade majoritariamente negra, né? Eu acho sempre importante frisar que, quando a gente está falando de núcleos e quando a gente está falando da população negra, por conta de um modelo ideológico posto mesmo, é como se a gente estivesse falando de um grupo muito restrito, né, muito fechadinho. E aí, por isso, esse grupo muito específico
precisa de um núcleo muito específico. Mas, na verdade, a importância do NEABI, se a gente parar para pensar, se a gente está falando de uma população brasileira e que também está representada aqui no Distrito Federal por ser majoritariamente negra, esse núcleo, na verdade, é a base da instituição, né? Porque a instituição é negra, porque o país é negro, porque o Distrito Federal é negro, né? Então, quando falo das culturas, das histórias e das literaturas, não é porque as nossas culturas, nossas histórias e literaturas são diferentes das culturas, histórias e literaturas brasileiras, mas porque são a base de tudo isso que é ser brasileira, ser brasileiro, só que por conta dessa desigualdade de poder que se instaurou desde o período colonial aqui no Brasil, né, que é uma questão ideológica, é colocada como se fôssemos as outras, né, os outros. Uhum. Então, eu vejo o NEABI como essa potência de lembrar todos nós, não só a população negra, mas também a população branca, a própria branquitude, se entender enquanto branquitude e quanto beneficiária dentro desse processo desigual, né, que é baseado nessa desigualdade. Então, eu vejo bem nisso, assim, o NEABI, a importância do NEABI nesse sentido. Sim. Bom, gente, para quem não sabe, né, além dessas ações dos núcleos no dia a dia, né, da instituição, nós temos, há 13 anos, no IFB, nasceu um evento, uma semana sobre negritude, de reflexões sobre negritude, gênero e raça, né, o Ser Negra. Ele hoje integra a Rede Federal de Educação Profissional. Né, sobre o Ser Negra, né, nós podemos dizer que a Rede Federal ela nasceu com o DNA da inclusão e da diversidade. Os NEABIs que nós citamos e o Ser Negra, eles são mostras desses avanços com relação a políticas públicas e iniciativas para uma educação antirracista? Sim, sim. Bom, eu acho interessante porque desde que eu ingressei, né, no IFB, enquanto servidora, já estou no IFB há 8 anos, e uma das coisas que sempre me fez parte de quando eu penso o que eu estou fazendo aqui nessa instituição, o que eu quero nessa instituição, eu penso muito na relação disso mesmo que você trouxe, né, do Instituto Federal, dos institutos federais, serem esses espaços que vão até as periferias, né, as zonas rurais, que estão onde, muitas vezes, as instituições de ensino pública, federal, não chegam, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar em uma instituição que se coloca próxima, porque isso faz com que as servidoras e servidores, não é o meu caso, mas muitos que não cresceram nessas realidades, ainda mais num lugar como o Distrito Federal, muito segregador, né, muito afastado das realidades geograficamente mesmo, que essas pessoas possam ver de perto aquilo que em outras instituições não se vê, porque as nossas estudantes, né, a comunidade acadêmica e a comunidade externa dos institutos federais, nos campos dos institutos federais, elas trazem para a gente também uma mudança dos nossos padrões de vida, né? Digo isso para professores, pessoas que seguem a vida acadêmica e que muitas vezes não vieram de periferias e que agora são servidores de uma instituição como o IFB, que tem a oportunidade de conhecer uma periferia que às vezes nem chegaram perto de conhecer. E aí, o Ser Negra e o NEABI, eles têm essa possibilidade de reforçar e, eu acho que, enraizar essa necessidade política, que é política também, né? Então, esses dois espaços eu vejo como espaços políticos de demarcação, de importância, não só de implementação de leis que já exigem que a gente tenha uma educação que abarque a nossa Constituição negra e indígena, né, no Brasil, mas também de mostrar que essa instituição ela tem que ser negra, né? Porque, por ser uma instituição, ela vai
inevitavelmente, reforçar tudo que está aí na sociedade. E o que está nessa sociedade também é o racismo. Então, o IFB tem como, assim como todas as instituições de ensino, tem que ter como meta a luta antirracista dentro do ensino, né, dentro da educação, que as nossas pesquisas, nossa extensão, nossas práticas sejam práticas antirracistas, senão inevitavelmente seremos racistas, não tem como fugir, né? E o Ser Negra, eu tenho muito orgulho do Ser Negra por ter feito parte da edição de 2018. Então, quando eu chego ao Ser Negra já tem uma história, né? Eu não estava na fundação, mas eu tenho muito orgulho da história do Ser Negra porque é um evento que nasce no curso de dança, né? Que é uma resposta as práticas racistas, né, dentro da instituição. E aí, inclusive, mandar um abraço e o agradecimento a toda a equipe que esteve presente nas primeiras edições, que pensaram esse evento, né, o Glauco, a Poliana e as outras pessoas que estiveram, né, a professora Daiane e em todas as outras edições. Em 2018, eu estive com a professora Diene, que hoje está pró-reitora, né, de extensão, e também com a professora Paula Balduino. E foi de muito crescimento para mim, com a professora Larissa também. E nessa oportunidade que eu tive de estar na organização do Ser Negra, eu consegui entender melhor a importância do Ser Negra. E, por mais que eu veja a força do Ser Negra, assim como as forças do NEABI, eu vejo que há uma necessidade de mobilização de todo o Instituto, para que possam conhecer de perto o que significa esses espaços, porque posso vir aqui falar do Ser Negra e da experiência que eu vivi, e do que eu vi dentro do Ser Negra, assim como dos NEABIs, mas a gente precisa que a instituição também olhe para a importância desse momento, né, e que haja uma mobilização concreta, real, para que todos os campi possam estar presentes, porque essas iniciativas partem muitas vezes das próprias servidoras e servidores, e para que a gente consiga promover e manter iniciativas como essas, a gente precisa de uma base que nos ofereça condições, né, para que não haja sobrecarga de quem esteja à frente, para que haja reconhecimento desses próprios eventos, que esses não sejam eventos secundários, mas eventos-chave, né, eventos principais para o que o IFB se propõe a ser. Então, eu acho que sim, o NEABI e o Ser Negra podem trazer um impacto imenso para a instituição, mas a gente precisa também que a instituição ofereça, né, a base para que esses eventos realmente possam fazer a sua parte, né? Porque, como, né, a gente está falando de rede, a rede precisa acontecer, porque ser rede de apoio é fortalecimento mútuo, né? Nunca é só alguém que apoia, sempre quem apoia também é apoiado. E eu acho que essa relação NEABI, Ser Negra, IFB, né, precisa ser pensada nessa troca mesmo, para o fortalecimento mútuo, né? Sim, e efetivamente são ações que contribuem, né, para essa educação antirracista, para essa pauta. Né, a partir do momento que temos todos, realmente conseguimos formar essa rede de servidores e de estudantes, né, que estão voltados para essa temática. Exatamente. Né? Então, esse podcast, o tema desse podcast é Mulheres em Rede, Crescer, Tecer e Enaltecer, que é o nome dessa edição da Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça dos Institutos Federais, o Ser Negra desse ano. Bom, o que chama a atenção do Ser Negra é que, para além da programação acadêmica, né, onde trabalhos são apresentados, né, pesquisas são apresentadas, nós também temos, nessa programação, um espaço para a educação infantil, a gente tem espaço de literatura, a gente tem espaço de rodas de conversa, nós temos espaço para debates, né, para empreendedorismo. Né? Então,
dentro dessa gama de atividades, né, como você vê, fala um pouco sobre essa transversalidade, né, que vai da economia, academia, passando pela identidade cultural, né, especialmente do feminino. Podemos decoloniar nosso país? Sim. Eu não sei responder a essas perguntas de uma forma direta. Então, talvez eu me alongue um pouco para pensar nisso. Mas isso, uma das coisas maravilhosas que o Ser Negra tem é essa possibilidade de ampliação dos processos e pensamentos subjetivos mesmo, né? Então, se a colonização, né, se o processo de colonização tirou da gente nossa possibilidade de humanidade, né, transformando a gente em bichos, em máquinas, né, apenas força de trabalho, trazer essas outras dimensões faz parte de um retomar da própria consciência enquanto seres complexos, em seres que precisam gozar de uma subjetividade, né, de uma amplitude de estar no mundo, né? Então, quando o Ser Negra olha, tem o Ser Negrinha, né, que olha para as crianças que estão ali, olham para as formas de estar no mundo de uma maneira diversa, seja artística, seja por meio, sim, da feira, né, afroempreendedora, de tantas formas de se estar no mundo, está dizendo que a negritude ela não se afasta da gente em nenhum momento da nossa vida, né? Nós somos complexas, né, em nossas particularidades, né? Então, o Ser Negra ele proporciona essa amplitude. E também tem uma coisa, né? É muito do pensamento ocidental e colonial essa coisa de fechar em caixas, né? Então, existe uma ideia do que seria pensamento acadêmico, o que seria epistemologia, o que seria produção de conhecimento e o que se esperar, então, de um evento acadêmico, né? E o Ser Negra, ele quebra um pouco falando, olha, que a gente, por mais que estejamos em uma instituição de ensino, por mais que tenhamos propostas de pensamento ele não está longe do corpo, né? Ele não está afastado do corpo, ele não está afastado da religiosidade, ele não está afastado das formas de estar no mundo. Ele é tudo isso junto, né? Não tem essa separação. Não posso dizer até aqui é arte, até aqui é academia, até educação, até aqui é trabalho, tudo isso é junto, né? Se você olhar as religiões de matriz, a gente vai chamar de religião, porque a gente precisa enquadrar, né, nessa dificuldade de pensamento ocidental, que precisa de uma coisa muito fechada, mas o estar no mundo, né, por meio das religiões de matriz africana, por meio dos terreiros, povos de terreiro, povos de axé, ele não separa o que é arte do que é adoração, do que é liturgia, do que é, né? Não existe um momento agora que a gente vai cantar um louvor, e esse louvor específico passa pelo corpo, né? Se você pensar por exemplo, num terreiro de candomblé, as manifestações espirituais, elas envolvem dança, envolvem envolve música no sentido mesmo, né, do toque, dos sons, né? Existe um toque específico para chamar orixá, tudo isso está acontecendo junto, e isso tudo é linguagem, né? Não preciso necessariamente de um momento em que alguém vai me falar algo específico e essa pessoa tem o poder de falar algo, e só mesmo por meio desse momento, dessa fala que eu vou estar... não, então isso sim é um culto. Não, está tudo passando. É a comida, né? E a gente também tem esse espaço de comida dentro do Ser Negra. Então, nada está separado. A gente não acorda e se fragmenta, né? E fala assim, e aqui eu vou separar agora a Jaqueline amiga e vou vestir a roupa da Jaqueline professora, porque agora eu preciso trabalhar, né? E aí eu vou abrir mão de tudo aquilo
que eu não uso dentro da sala de aula. O que a gente abre mão quando a gente está na sala de aula? Se eu não for inteira dentro da sala de aula, não faz sentido nada disso, né? E eu acho que o Ser Negra traz essa multiplicidade de visões, inclusive quando abre a possibilidade de participação, até mesmo dentro desses espaços que seriam espaços mais academicistas, de comunicações, a não exigência de títulos para propor resumos, para propor comunicações orais, e traz pessoas que estão fora dessa instituição acadêmica para ter lugares de destaques e fala. Então, tem líderes de comunidades que não são necessariamente pessoas que frequentaram instituições de ensino, que têm títulos de mestrado, doutorado, qualquer coisa desse tipo, e que são vozes importantes para a constituição do que é estar nesse mundo, né? E aí isso traz muito também para o primeiro plano o que os nossos ancestrais, as nossas ancestrais nos ensinaram, de que essa divisão de gênero, assim como a divisão de raça, ela é uma invenção do branco colonizador, né? Não existia isso é inaugurado no período histórico muito específico, né? Então, em muitas outras sociedades existiam várias outras formas de organização que não tinham a ver com gênero e nem com raça. E algumas dessas tinham, por exemplo, o fato da senioridade, né? Que é quanto mais velha essa pessoa é dentro daquela comunidade, mais a voz dela é importante por conta do acúmulo de conhecimento, entre outras coisas. E, a partir disso, tem-se a ideia de que essas comunidades centradas, né, nesse princípio da senioridade, envolve o fato de que, geralmente, o que a gente hoje entende como uma mulher, que é o centro disso, porque todo mundo vem de uma mulher, né? Hoje que a gente chama de mulher, mas esse pensamento ele é muito mais amplo do que a ideia de mulher também. Estou falando de uma pesquisadora que faz parte dos meus estudos, né? Que é o Oyeronke Oyeyumi, que ela vai trazer o princípio do oxunismo, né? Que é muito pensado em sociedades pré-coloniais iorubás. E nesse princípio da oxunidade, a gente pode não necessariamente saber ou colocar, não importa se uma IA ela é macho ou fêmea, né? Se ela é anatomicamente macho ou fêmea, o que importa é que todo mundo deriva de uma IA, todo mundo vem de um útero, vamos colocar assim, seja ele físico, seja ele socioespiritual, né? Então, isso quebra um pouco a lógica e traz a mulher para o centro da procriação e da criatividade, seja isso num ponto muito mais material, de produzir uma prole, gerar filhos, né? Como também de produção de saberes, de conhecimento e etc. Né? Então, o Ser Negra traz a possibilidade da gente pensar o gênero e a raça, já que são criações coloniais, mas a partir de uma centralidade que é muito anterior a essas concepções, né? Que é o princípio das nossas mais velhas e focado nessa força feminina, se a gente pode chamar assim. Mas tudo isso é muito, muito raso, muito pouco para falar sobre o que realmente esses princípios, esses pensamentos trazem em si, né? Sim. E aí o espírito do Ser Negra é o estamos juntos, né? Uhum. E isso é trazer o coletivo, e aí esse espírito né, da mãe, né, do materno, de trazer, de agregar. Então, isso explica também muito na questão da programação do evento, né, de não ser só um evento acadêmico, e ser um evento que a gente traga o coletivo, que a gente traga a negritude, que tragam todos, né, todos que estejam, que queiram participar, né, desse grande acontecimento voltado para o protagonismo da mulher negra e para a quebra de paradigmas, de preconceitos, né?
E aí, dentro ainda dessa temática do ser negra, a gente consegue observar que um dos avanços que a gente tem visto, né, é a presença, o protagonismo da mulher negra nas mídias. Né, você contribuiu com a minissérie Independências da TV Cultura, né, ministrou cursos como Mulheres nas Artes e foi coautora da paisagem sonora da exposição Um Defeito de Cor. Estamos mudando, aproveitando o tema do ser negra desse ano, estamos mudando a realidade, tecendo parcerias, né, crescendo, enaltecendo nós umas às outras. Como é a temática do ser negra deste ano? Você acha que a gente está criando esse movimento? Lu, eu acho que a gente cria esses momentos, essas parcerias, essas redes em momentos silenciosos, né? Eu acho que a gente aprendeu a fazer uma movimentação. A mulher negra, ela, como diz Lélia Gonzalez, e outras pensadoras como Beatriz Nascimento, o Brasil ele foi parido por uma mulher preta, né? Parido, gestado, maternado. Então, a nossa língua é uma língua preta, né? O português, como a Lélia Gonzalez vai dizer, né? E essa movimentação, esse passar de língua, né, de palavras e tudo mais, ele aconteceu em momentos muito silenciosos, que foi naquele momento em que a mulher preta foi obrigada a ter filhos, mesmo sem o seu desejo, a criar os filhos das pessoas brancas e, ao fazer isso, passar para essas pessoas, para essas crianças, uma nova língua. E quando se passa uma língua, você passa uma nova identidade, né? Passa uma nova forma de pensamento. Então, essa estrutura, essa mudança que acontece no Brasil é uma mudança de placas tectônicas mesmo, né? Então, acho que a mulher negra ela é esse momento de Pangeia nesse país-continente, de dimensões continentais, né? Então, e aí, eu acredito que a gente sempre está fazendo mudanças. Infelizmente, essas mudanças elas demoram muito mais do que seria bom para a gente, né? Então, provavelmente não, né? As nossas antepassadas que estiveram fazendo essa mudança não fizeram sorrindo, não fizeram felizes, não fizeram por amor, em liberdade, infelizmente. Eu fico imaginando a potência que existiria nesse país se a gente pudesse, desde aquela época, mas ainda hoje, estabelecer as mudanças por meio do amor, por meio da felicidade, por meio de vontade do melhor e não só pela sobrevivência, né? Se a gente é capaz de fazer o que a gente faz, tendo que sobreviver ao trabalho precário, ao sexismo, aos abusos sexuais, às injustiças reprodutivas, a todo esse processo que nos aniquila física e emocionalmente todos os dias, e a gente é capaz de fazer tanta coisa, imagina o que a gente seria se a gente tivesse tranquilidade, se a gente tivesse segurança de que não vai faltar nada no mês que vem na nossa casa, de que todos estarão alimentados, de que todos estarão vivos até o final do mês e bem, saudáveis, né? O que seria desse mundo se a gente pudesse ter esse espaço? Então, assim, está acontecendo, revoluções acontecem o tempo todo, a gente às vezes não consegue ver, mas está acontecendo, né? Eu tento balancear a pessimista que habita em mim com a otimista que habita em mim, né? Que ambas me mentem muito, né? Então, eu estou tentando procurar um lugar com mais pé no chão. Mas existe um processo de reconhecimento das pautas negras pela mídia, né, pelos lugares de poder, sim, e a mulher negra acaba entrando muitas vezes nesse centro, mas essas coisas não necessariamente vão nos fornecer aquilo que a gente precisa para avançar enquanto seres humanos completos, porque enquanto houver um mundo capitalista, sexista, racista, muitas vezes as nossas pautas elas são utilizadas
para ganhar dinheiro, mais do que necessariamente para nos favorecer, né? Mas, de toda forma, esses projetos que você citou são projetos em que eu me orgulho muito de ter feito parte, né? A minha participação na exposição Defeito de Cor, por exemplo. Antes disso, eu realizei um curso de extensão aqui no Instituto Federal durante a pandemia, que durou 5 meses, que foi a leitura coletiva no Defeito de Cor. E a gente contou com a presença da própria Ana Maria Gonçalves, né, autora do livro, e conseguimos nos debruçar. Depois que terminou esse processo, a gente tinha formado uma rede muito importante ali, né, entre as pessoas participantes. E depois disso a gente ficou procurando maneiras de estar juntas ainda, e a gente escreveu um livro sobre a nossa leitura do Defeito de Cor. E aí foram essas iniciativas que foram também levando a gente, e me levando particularmente, a estar nesses outros espaços, né? A, de alguma forma, passar por ali, né? E isso mostra que existe uma produção de conhecimento vindo dos institutos federais, e aí aqui, mais especificamente, o Instituto Federal de Brasília, a gente está produzindo conhecimento, a gente está produzindo pesquisa, a gente está produzindo projetos que nos integram enquanto rede, enquanto comunidade, e é importante que a gente possa levar isso para as outras pessoas, que as pessoas possam ver, né, essa criação. E a criação de rede, ela é em seu gene feminina, né? Somos nós que, desde quando olhamos os filhos umas das outras para que possamos, as outras, né, umas das outras possamos estudar, possamos trabalhar, assim como somos nós que nos apoiamos quando enfrentamos alguma violência, é sempre uma outra mulher que não vai naturalmente, inicialmente duvidar da nossa voz, duvidar daquilo que a gente viveu, né, que vai nos acolher. Que a gente possa, de alguma forma, ampliar e ensinar também as outras pessoas que se identificam, para além dessa estrutura de macho e fêmea, também a ver a força, a potência do acolhimento, do estar em rede, né? do fortalecer, para que a gente consiga chegar a esse terceiro ponto, né, que traz agora o tema do Ser Negra, que é enaltecer. Né? E aí a decolonização, aí eu sou um pouquinho mais pegada em Fanon nesse caso, né? Eu acredito que a gente só consegue criar esse outro mundo se a gente eclodir tudo que está aqui agora. Eu acho que decolonizar mesmo, só se a gente conseguir colocar na panela esse sentimento de amor e raiva, que são basilares para essa mudança, e que a gente consiga dar a mão, inclusive, com a branquitude, né? Com a branquitude não, com as pessoas brancas, para que elas saiam um pouco desse lugar da branquitude, espero que consigam olhar para a sua própria branquitude, mas que a gente consiga construir um novo mundo. E aí não pode ter nada a ver com isso que a gente está aqui, porque só as nossas redes, por mais fortes que elas sejam, é muito extenuante que se demande, que se espere só das nossas redes, só dos NEABIs, só do Ser Negra, a mudança de um mundo, né? Assim, a gente precisa de muito mais do que isso, a gente precisa de todo mundo mesmo, juntos, né? Ocupando seus lugares, reconhecendo as suas posições dentro desse grande jogo, né? Dentro dessas situações, para que a gente consiga pensar em novas possibilidades de mundo onde a alteridade realmente exista, né? Poxa, Jaque, gratidão, obrigada pelo compartilhamento desse conhecimento. Nosso bate-papo foi inspirador. Eu que agradeço. Saio daqui com muita sabedoria, saio daqui completa, mais completa, né, com relação ao objetivo, né, do Ser Negra, resgatar toda essa essência do Ser Negra, entender um pouco mais, né, do cenário que nós, enquanto mulheres negras, vivemos, nós, enquanto população negra, vivemos. Né, compartilhar com você foi muito importante, muito obrigada, gratidão por esse conhecimento. E aí eu saio, para finalizar, né, caminhando para o encerramento, eu te deixo à vontade para falar sobre, né, fazer alguma pontuação final.
Por favor. Lu, agradeço muito, é sempre enriquecedor, assim, estando em frente às câmeras ou não, estar com você é muito, muito bom sempre para mim. Queria parabenizar você e a toda a equipe do Ser Negra da edição 2024, porque é um processo complexo, que demanda bastante, então parabéns a todas vocês por conseguirem levar essa adiante, por acreditar e que a gente consiga ter sempre mais força para continuar, que a gente consiga esperançar, desejar, né, e buscar os lugares do prazer como lugares também que a gente possa se constituir enquanto pessoas, né? Que, quem sabe, num futuro a gente consiga estar em um podcast, em momentos assim, falando dos nossos prazeres e não mais daquilo que nos constitui pela dor, né? Que não sejamos um grupo que é visto, um grupo, né? A população que não é vista só pelo marcadores de dor, mas sim pelo marcadores de amor, né? De prazer, de redes, e que a gente consiga construir esse outro mundo, sim, né? Por mais difícil, mas que seja possível, que a gente seguir por aí. Muito obrigada por me chamarem, por considerarem o que eu penso, o que eu faço. E eu tenho um prazer enorme por fazer parte dessa rede também. Obrigada. Aproveitando o encerramento da Jaque, agradeço a equipe, né, de organização do Ser Negra, a comissão do Ser Negra, é uma comissão intercamp, né, então tem representantes de todos os 10 campi de Brasília. E é isso, até mais, até o próximo.